Alô galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Vou fazer aqui apresentar, né, minha análise desse jogo entre Atlético e Corinthians, mais um Atlético e Corinthians, né, o terceiro, somente nesses últimos 10 dias, e resultado 0-0 no estádio Antônio Ascioli, que deu ao Atlético a vaga na quarta fase na Copa do Brasil. O Atlético ainda não sabe o seu adversário, porque ele será definido por sorteio, né? Então, um sorteio que vai acontecer na próxima semana vai definir quem será o adversário do Atlético na próxima fase. E vamos ao jogo, né? 0-0, o Atlético tinha uma vantagem muito boa por ter vencido o confronto da ida por 2-0. Para mim, o único momento em que o Corinthians criou algum incômodo ao Atlético, mesmo assim não muito grande, foi no início do jogo, quando o Corinthians soltou seu time para cima do Atlético, tentou fazer uma pressão ali da intermediária ofensiva para frente, mas depois de 7, 8 minutos o Atlético conseguiu controlar essa pressão, mesmo que o Corinthians não tenha levado nenhum perigo real ao gol do goleiro Fernando Miguel. O Atlético já passou a jogar também um pouco mais no campo ofensivo, ainda que de maneira tímida, né, vamos dizer assim, mas o Atlético controlou o primeiro tempo de uma forma muito sossegada. O Atlético não mudou o seu padrão tático, marcando ali no 4-4-2, apenas soltou pouco seus laterais, tanto o Igor Cariús até se lesionar, né, ele que bateu a cabeça e teve que sair do jogo, e depois o Natanael, que foi recuado para essa posição, e o Dudu, eles raramente foram ao campo ofensivo. Então o Atlético mantinha ali a sua linha de 4 fixa com os dois laterais e os dois zagueiros. O William Maranhão também descia muito pouco, Marlon Freitas também foi pouco ao campo de ataque. Então o Atlético ia ao ataque quase que para cumprir uma obrigação, né? O que o Atlético tentava mesmo é não deixar o Corinthians jogar e não deixar que o Corinthians gostasse do jogo, abrisse o placar e colocasse a classificação rubro-negra de risco em alguma forma. No jogo todo, o Corinthians teve perigo em um lance, que foi no início do segundo tempo, quando o Gustavo Mosquito, na saída do Fernando Henrique, né, uma bola lançada, ele tentou tocar por cima, o goleiro atleticano fez uma boa defesa. Eu achei que no segundo tempo, em algum momento, o Corinthians fosse partir para o tudo ou nada, né? Colocar dois atacantes de área, abrir dois homens de lado, tirar deixar apenas um volante, o Corinthians que começou o jogo com 3, e tentar fazer uma blitz ali, mesmo que ficasse completamente exposto ao contra-ataque, para tentar criar uma situação nova dentro do jogo. Mas o Corinthians não fez isso. O Corinthians tentou evidentemente jogar, tentou criar, teve uma posse de bola grande dentro do campo do Atlético, aí tentava a jogada pelo lado esquerdo, pelo lado direito, ficava rodando a bola ali, né, próxima à área do Atlético, mas não conseguiu criar absolutamente nada, ou criou muito pouco, né, se limitava a ficar levantando bolas na área do Atlético, nem finalizações de fora da área, o Corinthians praticamente não as fez. A de maior perigo com o Gustavo Mosquito ainda no primeiro tempo, que ele corta para dentro e bate, mas sem levar perigo ao goleiro Fernando Miguel. Então o Atlético fez o jogo que lhe interessava. Eu vi até algumas questões, o jogo foi morno, foi sem emoção. Foi, mas para o Atlético esse jogo era muito interessante. Quem precisava de emoção, de possibilidade de reversão era o Corinthians. E o Corinthians não conseguiu, vamos dizer assim, colocar fogo no jogo. O Atlético controlou o Corinthians quando precisou vencer, que foi lá no jogo da ida, e o Atlético controlou o Corinthians quando o resultado lhe favorecia, que foi esse jogo da volta. O Atlético não precisava ganhar do Corinthians, o Atlético precisava eliminar o Corinthians. E o Atlético acabou fazendo isso sem susto. O Atlético eliminou o Corinthians de uma maneira muito tranquila, né? O Atlético, esse jogo da volta, foi um jogo muito burocrático, um jogo de um Corinthians que precisava atacar, mas não conseguia furar a defesa atleticana,
e o Atlético que não precisava atacar e não atacou, né, por conta disso. Então, o Atlético está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil e até agora um desempenho muito bom da equipe rubro-negra nessa temporada. O Atlético tem algo que eu valorizo mais do que um grande jogo, que às vezes você faz um grande jogo no meio de outros. Você tem ali 3, 4 partidas razoáveis, 2 fracas e uma partidaça. O Atlético não, o Atlético tem uma regularidade de atuação, uma regularidade competitiva. Um time que tem conseguido ditar aquilo que ele quer dentro da partida. Lógico que não domina os adversários o tempo todo, não é um avalanche, mas consegue deixar a partida à sua mercê, a forma em que ele quer conduzir. E isso é muito bacana e para mim isso tem um dedo muito forte da comissão permanente do Atlético e agora vem contando com o trabalho do Barroca. O Barroca que faz sim, eu me eu critiquei a contratação do Barroca, não escondo isso de ninguém, mas por conta disso, eu não vou ficar aqui criticando o Barroca a temporada inteira, até porque ele não merece críticas neste momento. O trabalho do Barroca é bom e ele conseguiu a cada jogo que ele comandou o Atlético, nos 4 até agora, 3 contra o Corinthians, 1 contra o São Paulo, fazer com que o Atlético buscasse aquilo que ele precisava. E isso precisa ser ressaltado. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês. Fique à vontade aí para fazer os comentários no vídeo. E até o próximo. Até mais.